convido os irmãos para a gente ficar de pé um pouquinho. Nós vamos ler Êxodo capítulo 34. E o título da mensagem é o seguinte: ninguém suba contigo. Tá? Esse é o título da mensagem. Ninguém suba contigo. Êxodo 34, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim no cume do monte, mas ninguém suba contigo. Nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Vamos orar aquela oração que você vai pedir ao Senhor realmente para falar contigo, falar comigo, guardar a palavra em nosso coração. Pai, tua igreja se alimenta da palavra. Estamos reunidos no dia 20 de novembro para agradecer a adoração que já demos ao Senhor, os testemunhos agradecemos, mas agora o Senhor quer falar conosco na palavra, nós recebemos a palavra. Eu tomo o domínio de Jesus, eu declaro e decreto o domínio do Senhor Jesus, aquele que é, que era, que há de vir. Nós amarramos todo o espírito, repreendemos o espírito que tem o propósito de roubar a palavra de Deus, fica preso agora, impedido. Nós cancelamos toda a missão de roubar a atenção e os ouvidos. Eu santifico os ouvidos ao Espírito Santo. Alguém diga comigo assim: eu recebo essa palavra no meu espírito. Você pode sentar diante do Senhor. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com vocês, começando a dizer que o chamado de Deus para os seres humanos, se você olhar em toda a Bíblia, vai seguir o mesmo padrão. O chamado de Deus sempre é uma pessoa. Você não vai ver Deus chamando grupos de pessoas. Quando o Senhor foi trazer o dilúvio, ele falou com um homem só. Não pediu para ele reunir as esposas, nem os filhos, nem os amigos dele, para fazer um café, para Deus fazer a palavra para todo mundo. Deus falou com Noé sozinho. Entendeu? Eu penso que uma das razões é que quanto menos gente, menos opinião contrária ao propósito de Deus, entendeu? Mas, geralmente Deus fala com uma pessoa. Se você olhar na vida de Abraão, aconteceu a mesma coisa. Deus chamou apenas Abraão. E a revelação de Deus foi apenas para ele. É uma coisa muito particular. Esse é um padrão muito comum do Senhor em toda a Bíblia. Tá? Quando Deus chamou Moisés, ele nem queria colocar Arão no negócio. Mas Moisés foi tão, que deixou o Senhor irado. Quando você lê Êxodo, capítulo 1 e 2, que Deus teve que incluir Arão, mas não era suposto. O negócio de Deus era com Moisés. Então, nesse texto você vê que Deus chama Moisés e somente ele, porque Deus só precisa de um. Você pode repetir comigo? Isso vai ser o que vai ser o tema no nosso coração, nós vamos levar para casa isso. Se você levar para casa, diga isso: Deus só precisa de um. Eu só tenho uma novidade para você. Esse um que ele acabou de falar é você. Na sua família, na sua casa, lá, Deus só precisa de um, e ele já até sabe quem é. Ele já sabe quem é. Ele já deu o nome. É você que está aqui, que o Senhor chamou. Se essa pessoa que Deus chamou entender essa mensagem de hoje, só uma pessoa precisa entender, a pessoa que Deus chamou. Se essa pessoa entender individualmente, pessoalmente e completamente, Deus poderá até trazer outros depois, mas Deus começa com uma pessoa. Agora deixa eu falar que o nosso negócio é diferente. Nós amamos amarrar o propósito de Deus em outras pessoas, em nossa vida.
Nós adoramos colocar uma garupa na bicicleta e chamar a gente para ir com a gente num lugar que Deus não mandou e ninguém mandou ir, só a gente. Nós queremos incluir pessoas que Deus não preparou para ir conosco, onde Ele preparou só a gente para ir. Presta atenção, porque isso é muito importante e libertador, tá? Esposas querem levar maridos. Eu entendo, eu sei, eu sempre vou orar com as irmãs da igreja, sempre, 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 sempre. E Deus vai te dar vitória, eu vou repetir mais uma vez. Deus vai te dar vitória, eu vou repetir mais a terceira vez. Deus vai te dar a vitória. Mas Deus não chamou ele. Ele chamou você. E o problema é que você diz, mas eu queria ter o meu marido comigo na igreja. Claro que Deus sabe. E por isso eu não vou, porque ele não vai. Eu não estou indo orar, porque tem uma irmã lá em Chelsea, que ela nem está lá hoje. Ela ficou vários anos na igreja. Mas a birra dela é que o marido não orava com ela. Né? Eu não oro porque ele não ora comigo. Ei, Deus mandou foi você ir orar. Deus não está esperando você. Mas essas ligações emocionais que a gente tem com outras pessoas, que a gente coloca dentro do plano de Deus, nós amarramos pais nos nossos negócios, nós amarramos nossos filhos, nós amarramos amigos, nós amarramos a família, os familiares. Às vezes os pastores da igreja amarram outros líderes a propósito que Deus não chamou outras pessoas para fazer, Deus chamou foi ele. Deus chama um homem, Deus chama uma pessoa. Quando Deus falou comigo para vir para Marlborough, ele não falou assim, chama 3 lá de Chelsea, conversa com eles, faz a reunião, diz para eles que se eles não forem, você não vai. Deus não falou isso. Deus falou para mim, você vai, seja corajoso, assuma o negócio, porque eu estou falando é contigo. Agora, depois que eu vim, um monte já veio aqui. Mas Deus fala com uma pessoa, e nós temos que desamarrar. Alguém diga comigo, me ajuda, Senhor. Desamarrar as outras pessoas. Sabe por quê, irmão? Olha, Deus chamou, foi eu e foi você. E a gente precisa liberar isso, tá? Geralmente, Deus corta os nossos laços emocionais, tá? O plano dele entra bem no meio dessas coisas assim e desfaz. Você sabe, aquela pessoa que chegou para Jesus e falou, deixa eu te seguir. E ele falou, filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E o homem estava pegado em alguma coisa, mas Jesus descartou ele. O outro Jesus chama ele para seguir, mas ele fala, não, tá bom, eu posso até te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E aí Jesus como que disse assim, bom, você vai ter que escolher entre eu ou ele. Deixa os mortos sepultar os mortos, mas tu segue o reino. Sabe, é muito interessante para mim aquela imagem, eu sempre tenho essa imagem de Elias, quando saiu da caverna, não é? Que ele saiu renovado, ele saiu um novo Elias. Um dia, eu tenho certeza, um dia eu vou sentar com Elias no céu. Sim, com certeza. Você pode fazer a mesma coisa. Eu creio que Elias vai ficar feliz se você sentar com ele e conversar com ele. Porque o Elias que chegou na caverna era deprimido, reclamão, cheio de autopiedade. Mas o Elias que saiu da caverna era outro. Ele saiu de lá com a voz de Deus. A primeira coisa que Deus falou foi, vai ungir Eliseu como teu sucessor. E Elias está indo. E quando ele chega perto da casa de Eliseu, Eliseu provavelmente nunca viu Elias. Elias simplesmente pega a capa dele, joga em cima do rapaz e fala, se vira, o manto está aí. Eliseu pegou a junta de boi que ele estava trabalhando, matou os bois, fez um churrasco com a lenha, despediu a família. Ele ainda teve o privilégio de despedir da família. Porque muitas vezes Deus não dá nem tempo da gente despedir. Quando Ele chama você, Ele chamou você, e Ele fica te esperando você se desligar. E Eliseu fez exatamente isso. Deixando os seus familiares, ele começou a seguir Elias. E Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. Porque ele entendeu. Deus precisa, deixa eu repetir essa frase. Deus precisa de pessoas desapegadas de pessoas. Eu só fosse se o fulano for, Jesus. Eu só fosse se a minha mulher for. Eu só fosse se meu filho fosse. Senhor, eu só fosse se o Senhor me der uma esposa. Eu só fosse se o Senhor me casar. Eu só for. E Jesus, então fica aí, porque eu chamei para você.
Eu chamei você, mas você quer levar uma garupa e eu não quero levar ninguém, eu não preparei outra pessoa. Eu preparei você para ir comigo, tá? Nós nos fazemos muito dependentes de outras pessoas para coisas que Deus nos chamou sozinhos, tá? E deixa eu te falar, mesmo quando a gente não quer levar alguém, deixa eu te falar o que acontece. A gente fica pedindo a opinião das pessoas. Fica conversando com os familiares, Marcos, sobre coisas que Deus falou só com a gente, que eles não entendem nada e fica dando opinião errada. Quem te mandou perguntar para eles sobre o que Deus falou com você? Deus falou foi com você. Deus não explicou para eles e falou assim, ó, quando ele vier falar contigo, você fala assim, assim, assim. Deus não mandou, Deus não falou com eles, Deus falou com você. Está entendendo? A gente tem que parar de buscar a opinião das pessoas. Às vezes as pessoas, eu entendo, né, que a gente tem que ter uma relação, mas às vezes as pessoas chegam até para mim e falam, pastor, o que o senhor acha disso? Meu filho, Deus falou com você, se vira, esse negócio é seu, é você e ele, eu não vou me meter entre você e Deus. Ei, resolve isso, porque, é claro, né, a gente tem uma participação na vida das pessoas, a gente ajuda elas, mas deixa eu dizer para vocês, eu sei que eu estou pregando uma mensagem hoje que não é para novo convertido, então eu sei que não é uma mensagem muito fácil de entender. Mas o chamado de Deus é um chamado solitário. Solitário. Como é que Deus chega para um homem chamado Noé, fala para ele assim, constrói um barco, que vai chover e eu vou inundar tudo. Olha, eu vou falar, foi até melhor Noé não falar nada com ninguém. Porque, sinceramente, o negócio ia ser muito pior. Tá? Sozinho ele já enfrentou aquela crítica toda. Imagina se ele sai divulgando aquele projeto. Irmãos, isso aqui é algo muito importante. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando? Você não pode nem compartilhar com todo mundo o que Deus fala com você. Porque foi falado com você. É só para você. Eu me lembro que eu e a pastora Gel fomos visitar um pastor, amados, amigo meu. Tá? A gente tomou café e estava lá conversando na casa dele. E eu, muito empolgado, como sempre, fui compartilhar umas revelações, umas coisas que Deus tem falado comigo. E ele não deu a mínima. Sabe assim, quando a pessoa não dá. E eu cheguei em casa meio triste, sério. Cheguei assim, meio murcho. Falei, mas Senhor, ele não deu a mínima. E Deus, mas quem te mandou falar com ele? O que eu não mandei você falar? Eu tinha dado só para você. Você tem que entender que tem coisas que é só para você. Então a gente tem que entender essa palavra que Deus falou com Moisés. Então, depois dessa introdução, agora eu vou pregar a mensagem que também é rápida. Não penso que eu vou demorar não. Mas abre comigo em Êxodo 19, porque eu quero caminhar com você em alguns versos. Tá? Êxodo capítulo 19. E aqui está o trabalhar de Deus com Moisés. Alright? Êxodo 19, no verso 20, diz assim, verso 20, e tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Moisés subiu. Tá? Deixa eu dizer, Deus chamou Moisés. Deus não chamou Arão. Deus não chamou Josué. Deus não chamou os outros líderes. Por favor, eu quero fazer uma pausa aqui e deixar o Espírito Santo ajudar você a, como eu sempre falo, deixar essa ficha cair. Quem entende essa expressão aí? Só quem tem mais de 30. Right? Caiu a ficha, a ligação pega. Alguém aqui está ouvindo a voz de Deus e é algo que não é para você envolver ninguém. É algo que você tem que fazer. É algo que você tem que assumir. É algo que você tem que parar de depender das pessoas ao seu redor. É algo que você tem que dizer, eis-me aqui, me chamaste, eu vou fazer. Eis-me aqui, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Deixa eu falar para vocês, como pastor, eu sempre tive o sonho. A gente tem os sonhos da gente. Humanos, Deus reconhece os sonhos humanos, mas às vezes eles atrapalham. Porque o meu sonho sempre foi ter uma equipe. Yeah. E tudo bem, tem hora que a equipe funciona, tem hora que a equipe atrapalha. Right? E quando Deus me tirou da depressão, que Ele falou comigo assim, vai para a igreja orar. Não mandou chamar ninguém, mas eu chamei. Yeah.
Eu chamei dois irmãos, dois pastores. Peguei os pastores da igreja, falei, ó, Deus mandou eu ir orar, vocês vão ter que ir comigo. Tipo assim, Deus mandou eu. E eu joguei nas costas dos outros o que Deus tinha mandado eu fazer. Tá entendendo? Tipo assim, Deus falou para eu ir orar na igreja, nós vamos orar. Aí, primeira vez, todo mundo foi. A segunda vez só foi um. Aí eu já fiquei chateado. Poxa, o cara não veio nem orar comigo. Aí, na terceira vez, o Senhor falou assim para mim, eu não te mandei chamar eles, por que você chamou eles? Eu mandei você ir orar. Eu não mandei você chamar ninguém. Eu não preparei eles para fazer o que eu mandei você fazer. Ah, deixa eu dar uma pausa aqui. Deus não preparou ninguém para fazer o que Ele mandou você fazer, porque Ele estava preparando você para fazer. E você tem que entender, Deus me preparou para esse marido, então eu vou agora assumir essa batalha, e Deus vai me usar e vai fazer essa obra através de mim. Porque o Senhor chamou a Moisés, e Moisés subiu ao cume do monte. Agora, olha comigo o versículo 23, Êxodo capítulo 19. Respondeu Moisés ao Senhor. Aliás, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés, desce, adverte o povo para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. E respondeu Moisés ao Senhor no verso 23, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo, marca limites ao redor do monte. Ei, Deus marca limites. Escuta, eu cheguei na América há 29 anos atrás, a fazer, e a primeira coisa que Deus falou para mim, quando eu cheguei aqui, eu era solteiro, e eu vivi 9 anos solteiro na América, e Deus falou para mim assim, você vai morar sozinho, eu não quero você morando com ninguém, porque eu quero falar com você. Eu falei, tá bom, Senhor. E na casa que eu cheguei, eu morei 3 meses naquela casa, e depois eu aluguei um estúdio, e daí para frente eu comecei a morar sozinho. E quando eu casei com a pastora Gel, foi quando acabou a minha solidão. Mas eu morei sozinho durante 9 anos. E eu não gostava de morar sozinho, mas o Senhor falou comigo, você aí? Eu quero você sozinho. Esse negócio de roommate, para ajudar a pagar o aluguel, o seu roommate sou eu. Seu roommate que vai ajudar você a pagar o aluguel sou eu. Seu roommate que vai atender as ligações telefônicas, naquela época tinha answering machine, quem lembra disso? Então, é você que vai ver as suas mensagens, você que vai cuidar do seu, eu quero a minha atmosfera aqui, você que vai fazer a atmosfera aqui. Muitas vezes Deus não pode levar a gente em cima do monte, porque a gente não aprendeu a ficar só. A gente não aprendeu que há lugares que Deus vai nos levar sós. Uma das coisas que eu percebo no povo de Deus é uma ingenuidade e falta de privacidade. As pessoas não sabem se separar para Deus, se separar para o Senhor, para as coisas que Deus... E aqui Deus falou para Moisés, marca limites. Eu quero perguntar, você tem marcado os limites? Aliás, não é isso não. Você tem respeitado os limites que o Senhor tem marcado para você? Deus marcou limites para mim, você vai morar sozinho. Deus marcou limites para mim, Deus sempre marca limites na nossa vida. Porque Ele nos quer privativamente, Ele nos quer privados, Ele nos quer para Ele ali. Deus vai me levar em lugares sozinho, só Ele vai levar. Se eu botar uma garupa, vai ficar pesado demais. E talvez eu vou ter problemas para chegar naquele lugar. Nem todos podem ir onde Deus quer nos levar. Tá? Você está no capítulo 19, agora eu quero ler um dos versículos que eu mais gosto, que é o capítulo 20, o versículo 21. E aqui diz, assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas, onde Deus estava. Uma das coisas que esse versículo me diz é que nem todas as pessoas vão chegar perto de Deus. E eu tenho que decidir em qual grupo eu vou ficar. Se eu quero ficar nos que estão de longe, ou se eu quero ficar nos que vão chegar perto.
Moisés, porém, chegou às trevas espessas onde Deus estava. Mas o povo ficou de longe. Tem alguém na sua vida que tem que ficar de longe. Não é preciso sair da sua vida, mas tem que ficar mais de longe. Tem que ficar de longe, tá? Sabe aquele pessoal do Facebook? De longe, distante. Distante. Sabe aquele pessoal que ao redor, aquela rotatividade, aquela coisa ao redor que pesa, tem que ficar distante. Porque Deus marca limites, tá? Às vezes demora tanto para uma pessoa subir a um lugar espiritual, porque ela está com uma garupa, tá? Não esqueça que tem muita gente ao seu lado despreparada para subir. E Deus chamou Moisés para subir. Como Moisés estava sozinho, ele subiu. Não esqueça que tem muitos laços emocionais que nós temos com essas pessoas, que nós não podemos levá-las conosco. Um dos exemplos clássicos da Bíblia é Abraão, você sabe, e a questão de Abraão foi que o Senhor falou: sai da tua terra, deixa a tua parentela. Eu falei: ah, Senhor, isso vai ser difícil. Sair da terra não vai ser difícil, mas deixar meus parentes, isso vai ser mais difícil. E ele conseguiu até sair, mas o irmão de Abraão tinha morrido, tinha deixado um filho, né? Ló, o sobrinho. E Abraão talvez prometeu para o pai dele: não, eu vou cuidar do menino. E o Ló foi a garupa de Abraão. E lá na frente, quando Deus estabelece o propósito e começa a prosperar Abraão, ele é obrigado a desfazer aquela aliança anyway. Eu prefiro desfazer agora, antes de dar problema. Eu prefiro cortar agora, antes de dar problema, para depois desfazer com tristeza, que foi o que aconteceu com Abraão. Tá? Agora, eu quero finalizar aqui num dos pontos mais importantes para mim dessa palavra, ok? Quando Deus chamou Moisés para subir, eu quero voltar para o capítulo 34 de Êxodo, onde Moisés subiu ao monte pela segunda vez. Right? Eu quero que você olhe as revelações específicas, personalizadas, que o Senhor deu para Moisés. Porque as revelações de quem sobe são pessoais, são específicas, são personalizadas. No versículo 6, o Senhor passando perante Moisés. Tá? Bem, você sabe, o capítulo começou assim: então o Senhor disse: Moisés, lava outras pedras, outras tábuas, e eu escreverei nelas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai. Esse é o verso 2. Apresenta-te a mim no cume do monte Sinai. Ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou as 2 tábuas, como as primeiras, levantando-se de madrugada. Subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas. O Senhor desceu numa nuvem, e pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. Agora olha só. Passou o Senhor perante Moisés e proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Essa foi a revelação específica de Deus para Moisés, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira nenhuma terá o inocente por culpado, isto é, o culpado terá, de maneira nenhuma terá por inocente aquele que é culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Essa foi a revelação específica de Deus para Moisés. Como foi que Moisés conheceu a Deus? Quando Deus passou diante dele. Deus nunca passa diante de ninguém sem deixar algo dele nessa pessoa. Por que é que Deus queria Moisés sozinho? Porque tinha um lado de Deus que ele tinha escolhido revelar só para Moisés. A palavra de Deus diz no Salmo que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas os seus caminhos ele revelou para Moisés. Ei, pera só um pouquinho. Tem 2 grupos de pessoas na igreja. Um que conhece os feitos do Senhor, mas um que conhece os seus caminhos. E Moisés foi esse.
Deus revelou algo da personalidade dele, que ele não revelou para ninguém, ele só revelou para Moisés. Por isso Moisés tinha que subir sozinho, aquela revelação não era para ninguém, era personalizada, era específica. Deixa eu dizer para você, quando Deus fala para você, sobe sozinho, ele escolheu um lado dele para revelar só para você. O que você não sabe é que você vai estar numa situação em que você vai precisar daquela revelação específica para Deus poder salvar as pessoas que estão ao teu redor. Aí vai envolver outras pessoas. Agora, vai comigo para Números, capítulo 14. Você está em Êxodo 34. Números, capítulo 14. Eu quero que você olhe para os versículos 11 e 12. O que acontece em Números 14 é que depois de andar com o povo de Israel mais de um ano, Deus chega num ponto em que ele fica tão irado com o povo, que ele agora chega a um momento de que ele é levado a tomar a decisão de destruir o povo. Tá? Em Números 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Pausa. Como Deus é. Meses e meses atrás, Deus havia chamado Moisés para subir no monte sozinho. E o lado que Deus revelou para Moisés foi o lado que Deus ia precisar que Moisés falasse para ele nesse momento em que Deus ia ser obrigado a destruir o povo. Eu quero que você olhe o versículo 18 desse capítulo 14 de Números. E você vai comparar esse versículo com Êxodo 34, 7. Porque no momento em que Moisés começou a responder ao Senhor, no verso 13, respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão que no meio dos quais com tanta força você fez subir o povo, e etc. E Moisés está explicando por que Deus não pode destruir o povo. Quando chega no verso 18, Moisés diz para o Senhor assim: o Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Pergunta: onde Moisés ouviu isso? Onde Moisés ouviu essa revelação específica? No momento que ele subiu sozinho no monte. Presta atenção o que Deus está falando comigo e com você. A solidão do chamado de Deus para mim e para você é que Deus quer mostrar algo para mim e para você, que vai ter um momento lá na frente, que Ele vai te colocar no meio de um povo, que vai vir um juízo sobre ele, e você vai entrar diante de Deus e dizer assim: peraí, você falou para mim. Você me revelou de uma forma tão grande, tão específica, tão forte, que eu não posso esquecer aquele Deus que falou comigo assim, assim, assim e assim. E Deus vai parar assim e falar: olha quem eu tenho aqui diante de mim. Você acha mesmo que Deus jogou Moisés nessa situação por acaso? Não. Deus prepara um homem com uma revelação, que ele vai usar essa revelação para poder defender uma situação que vai ter lá na frente. Eu estou falando de você no meio da sua família. Você acha que eu estou pregando sobre Moisés? Moisés não está aqui hoje, não. Eu estou falando de você. Deus está dizendo assim: olha, deixa os outros para trás. Eu não chamei, não foi você para orar? Eu não chamei, não foi você para entrar nesse processo de libertação? Eu não chamei, não foi você para ir me conhecer, para ir pegar aquela revelação, porque é com você que eu quis me revelar, porque vai ter um momento em que eu vou precisar da sua oração para fazer algo por outras pessoas. Eu preciso de alguém que me conhece de uma forma específica, de uma forma peculiar, que eu tenha revelado especificamente para essa pessoa. A revelação de Deus é só para você.
É um aprendizado que ele faz só com você. Eu gosto da palavra talhar, porque me vem a ideia de um escultor em madeira, e ele tá talhando uma peça específica, de uma forma específica. Sempre que eu estou em oração, é isso que eu ouço o Espírito falar comigo. Eu estou te talhando de uma forma específica, de um jeito específico. Eu estou te preparando de uma maneira específica para uma situação específica. Por isso que eu chamei só você para esse encontro comigo, para esse tempo comigo. Eu gosto de ver Deus como um Deus que tem muitas ferramentas, mas tem umas que ele faz de um jeito que ele nem usa toda hora. Uma ferramenta peculiar. É uma ferramenta que não cabe. Tem chaves que não cabem em qualquer parafuso. Tem chaves que são muito específicas para abrir situações que ninguém foi talhado para abrir e você foi. Eu tenho muito prazer nesse talhar de Deus, nesse mover específico, nesse trabalhar do Senhor comigo. A mensagem é só essa. A mensagem é essa. Para de levar garupa. Desliga das pessoas. Mesmo que você tenha um grande envolvimento emocional com elas. Deus não chamou todo mundo, Ele chamou você. Deus não mandou todo mundo fazer aquele propósito, Ele mandou você. Deus não precisa que todo mundo faça, Ele precisa que você faça. Eu sempre digo lá em Chelsea, Deus não chamou, Deus chamou eu naquela igreja. Deus me chamou para o que Ele me chamou. E quando eu comecei a acreditar nisso e fazer o que Ele me chamou e parar de me sentir sozinho, ninguém está orando comigo, ninguém está fazendo isso comigo. Deus, não, esquece os outros, eu não pedi para você chamar ninguém, é você. No momento em que eu fui fazer o que Deus me mandou eu fazer, eu ando chamando você para... Deus fala com ela coisas que é só com ela, que Ele não me chamou para fazer. Mas Deus me chamou para fazer coisas que Ele me chamou para fazer. Você sabe o que Deus chamou para fazer? Você está fazendo o que Ele te chamou? Você já assumiu essa parte no processo? Você já subiu no monte sozinho, deixou o seu Josué? Qual é a pessoa mais preciosa para Moisés? Josué, cara. Moisés não largava Josué para nada. Aliás, Josué não largava Moisés para nada. E Deus chega para Josué e fala assim, ô Josi, esse aí você não vai comigo não. Josi, Deus me mandou subir o monte, e, brother, você tem ido comigo, você tem sido fiel, mas ó, deixa eu te falar, essa aí é só para mim. É só eu. Você fica aí, faz a tua oração aí, Josi, é a tua oração, porque essa aqui é só minha. Eu quero orar por pessoas nesse altar, que vão assumir um chamado específico de Deus, hoje à noite, nesse lugar. E o título da mensagem é, ninguém suba contigo. É você sozinho. Então vem aqui no altar, que nós vamos subir. Mas nós vamos subir de uma maneira muito peculiar, muito particular. Vamos subir de uma maneira pessoal, de uma maneira que é só nossa. E olha, você não precisa nem falar para mim, mas quem está vindo aqui já sabe. Você já sabe o que Deus te chamou para fazer. Eu não preciso nem botar palavras na sua boca. Nesse altar, você pode começar a falar com Deus. Eu sei que você me chamou para essa fase sozinho. É uma fase solitária, é só eu. Eu estou falando de oração solitária aqui, ó. Não estou falando de oração em grupo, não estou falando de propósito em grupo. Quem entende a voz de Deus nessa noite, começa a falar com Ele. Eis-me aqui, eu me apresento. Eu vou largar as pessoas, eu vou parar de feel sorry for myself, por pessoas que não vão comigo, por pessoas que não caminham comigo. Vou abrir mão de quem não quer caminhar comigo. Mas eu vou assumir o chamado que você fez para mim. Começa a orar e falar com Deus. Eis-me aqui. Vai falando com o Senhor aí. Deus, eu me desligo das garupas. Deus, eu me desligo das garupas. Eu me desligo.
das minhas dependências emocionais, das pessoas que eu amo, mas que não podem ir comigo a determinados lugares, no mundo espiritual. Deus, eu libero uma igreja essa noite, para buscar o Senhor. Libero uma igreja para subir no monte sozinho, Senhor. Eu libero estes homens e mulheres que estão aqui, para assumirem um chamado específico, que o Senhor chamou para eles,